Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso 12º capítulo do nosso Desafio 20 Dias do Visão, deste livro maravilhoso que todos sabem, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, do Divaldo, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. E nesse capítulo de hoje, ele na realidade dá continuidade ao capítulo de ontem, onde nós vimos então, após a inauguração desse novo departamento da clínica psiquiátrica, a primeira reunião mediúnica desobsessiva. E aí, neste capítulo de hoje, vai continuar esta mesma reunião mediúnica. E aí eles vão receber mais alguns espíritos, mas o que vai relatar são mais 2 espíritos que eles vão então receber. E o primeiro que eles vão receber é nada mais, nada menos do que o Justiceiro. Sim, o espírito que se chama, se apelida de Justiceiro, que coordena a equipe de espíritos inferiores que trabalham lá dentro da clínica, obsedando então aqueles enfermos. Ele então vai ser atraído para essa reunião mediúnica. Nós vimos no capítulo anterior que ele já estava ali de espreita, querendo saber o que estava acontecendo, mas pelas paredes fluídicas ele não conseguia ultrapassar. Então, depois disso, a espiritualidade amiga vai autorizar que ele entre então para que possam realizar essa reunião desobsessiva com ele também. Então é óbvio que ele não vem mansinho, ele já vem brigando, bravo, querendo saber o que vocês estão querendo fazer aqui ainda, Vocês estão aqui ainda? E então ele diz, vocês ainda não perceberam que sou eu que administro essa clínica? Eu que coordeno as coisas aqui, as pessoas, os espíritos, as atividades? O que vocês estão fazendo aqui querendo mudar as minhas ordens? E aí quem vai esclarecê-lo na realidade é Norberto, mas com grande auxílio do Dr. Inácio Ferreira, que através da intuição vai também então auxiliar nesse esclarecimento. Então eles ficam ali conversando, o Dr. Inácio vai falar então, bate de frente com ele, logicamente com muita educação, e vai dizer quem é você para falar que é o grande administrador dessa clínica. Porque o grande administrador dessa clínica é um espírito muito evoluído, que até está longe de evolução de mim, que dirá de você. Em outras palavras, ele fala desse jeito. Então, eles vão começar esse diálogo aí, tentando cada um achar o seu devido lugar. Dr. Inácio Ferreira, então, vai aos pouquinhos tentando sensibilizá-lo, não é muito a palavra, mas para que, principalmente para que ele enxergue quem ele realmente é. Então vai começar a falar, eles ficam, não, eu não acredito em você, eu que coordeno aqui, porque vocês falam de justiça divina, mas cadê a justiça divina? Porque essas criaturas aqui fizeram tanto mal no passado e não estão colhendo nada de volta, não estão colhendo nada, então é por isso que eu estou aqui, para criar essa justiça através da lei de Talião, porque o que você faz, você vai colher na mesma proporção, chamado olho por olho e dente por dente. E aí Inácio vai falar, olha, mas a justiça divina ela está ocorrendo, ela nunca para de ocorrer. Então, é por isso, inclusive, que eles estão enfermos hoje, porque eles estão espiando os erros do passado. E não cabe a você criar essa nova justiça humana, porque já existe a lei divina, a justiça divina. Então eles vão ficar nesse embate até que então o justiceiro vai falar, olha, nada que você fale vai fazer eu mudar de ideia. E aí Inácio Ferreira vai falar assim, olha, será? Você já percebeu que você se acha tão poderoso, mas na realidade você não está fazendo justiça para esses espíritos que estão à sua volta, que você fala que são sua equipe. Você na verdade está fazendo justiça para você mesmo, porque você está vampirizando todos esses espíritos que você diz para ele que
que está os ajudando, mas na verdade você está os sugando suas energias. E eles estão dependentes de você, estão ligados fluidicamente a você. Assim como você também está ligado fluidicamente, totalmente dependente a um outro ser que é superior a você, que comanda todos vocês. Então vocês não estão fazendo justiça, vocês estão doentes, né? Em outras palavras. E aí ele começa a perceber que realmente ele não tem tanto poder assim, mas fala: olha, vocês vão me obrigar a fazer alguma coisa? Eles falam: não. Então ele vai embora, se despede, mas obviamente vai ficar refletindo sobre aquilo. E aí o que acontece? Então termina essa comunicação com o justiceiro, ele volta lá para os seus afazeres. E eles até falam que dão os passes na médium que recebeu, porque a vibração é muito intensa, muito pesada. Essa comunicação do justiceiro, os espíritos amigos conseguiram passar para toda a clínica. Então, todos os espíritos que estavam em qualquer canto da clínica ouviram essa comunicação. E aí o que aconteceu? Alguns que eram seus comparsas despertaram, perceberam que realmente eles eram super dependentes a ele, que tava o que? Eles eram como se fossem os cachorrinhos dele, eles não queriam mais essa dependência. Então eles começaram a desligar essa ligação através desses grilhões que eles falam, que é realmente uma ligação fluídica, ligar essas ligações como se fosse de cordões mesmo. E inclusive alguns começam a brigar com ele e os levam lá para o lugar onde eles deixavam aprisionados os espíritos, né? Então agora o jogo virou, não é mesmo? E depois tem uma outra comunicação de um espírito sofredor que na verdade está perdido. Então ele começa a perguntar aonde é que ele está, que ele não está entendendo como é que ele chegou ali. E fala que já entendeu, que já faleceu, que há imortalidade, né? Que o espírito é imortal. E fica então se questionando por que ele estava ali. E aí começa então um diálogo a respeito do amor, do que está acontecendo, que ali era uma clínica psiquiátrica, mas que eles estavam auxiliando os espíritos ali, que estavam ali em busca de amor, de perdão, né? De fé, de todos esses pensamentos positivos. E ele vai contar a história dele. Ele diz então, quando fala de amor, né? Ele vai ficar bravo e falar: que amor é esse? Eu muito amei, tive uma família, tudo lindo, maravilhoso, mas de repente minha esposa me traiu e quis se separar de mim e saiu da minha vida junto com os meus filhos, nunca mais eu vi eles. Então eu me afundei, fiquei super depressivo, triste e faleci. Mas mesmo assim eu continuava em cima deles. Eu percebi, depois de uns anos que se passaram, que o novo esposo dela então havia retirado tudo que tinha dela, também tinha a abandonado. E ela ficou tão triste com aquilo que ela se suicidou. Então, depois que ela se suicidou, eu tentei entrar em contato com o espírito dela, só que não me era possível, porque ela ficou naquelas trevas mais intensas, mais profundas, e eu não consegui me aproximar dela. Depois de muito tempo, eu consegui encontrá-la. Ela já havia reencarnado outra vez, estava num outro corpo, jovem e saudável, e eu comecei então essa aproximação. Como ela tinha se suicidado na vida anterior, ela tinha alguns traços e expiações por conta disso, né? Alguns problemas orgânicos. Então até tive compaixão, mas depois de lembrar de tudo que ela me fez passar, perdi a compaixão. Então, através dessa ligação, ele falou que começou a ter novamente aqueles desejos sexuais, carnais, e começou a cada vez mais estar ligado a ela. E aí ele percebeu que adiantava ele estar tão envolvido com ela, porque ele queria que ela desencarnasse para ficar com ela, mas como que ele iria ficar com ela? Porque mais uma vez eles iriam se perder. Talvez ela iria para as trevas ou ele não ia conseguir encontrá-la. Então, de que adiantaria essa obsessão? Então, esse espírito está muito mais suscetível, a gente vê na comunicação,
e o médium começa a esclarecê-lo, então, e ele vai entendendo e ele aceita então encontrar a luz e até pergunta: como é que eu faço isso? Então os espíritos vão dizer: pense em Jesus, lembre da sua prece, do Pai Nosso, lembre da sua fé, lembre de alguma coisa positiva e boa. Seus pensamentos mudando, então tudo vai se encaixando, tudo vai mudar. Então, através dessa comunicação, ele aceita então essa ajuda e ele vai então seguir no seu rumo, né? Diz que ele não foi atendido deitado numa maca, mas ele foi até o quarto lá da enferma que ele estava obsediando, provavelmente se desligar. E aí eles dizem que tem outras comunicações que eles não narram, encerram a reunião super felizes com essa primeira reunião e com essa vibração, essa sintonia que existe entre os médiuns encarnados e os espíritos desencarnados, e relatam por fim que 2 semanas depois a enferma era outra pessoa, era outra mulher, recebeu alta, estava totalmente desvinculada da sua obsessão, logicamente ainda espiando as atitudes que ela cometeu do suicídio no passado, mas outra pessoa. Então, muito legal, né, pessoal? Mais um capítulo que a gente vivencia e experiencia todas as atitudes maravilhosas e consequências que nos dão essas reuniões mediúnicas. Então, amanhã voltamos com o nosso 13º capítulo. Até mais!